seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast que você sabe, aqui a gente gosta de falar sobre temas que expandam a nossa consciência, que são profundos e nos fazem dar saltos quânticos na vida. E hoje a minha convidada queridíssima é a Keila Lugon, alquimista do som. Gente, o trabalho dessa mulher é impecável, é lindo, cheio de amorosidade. Então, Keila, queria muito agradecer a sua presença e já quero que você comece a falar para o pessoal um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, para a gente continuar esse bate-papo. Gratidão. Ai, gratidão, Laís. Eu tô feliz de estar aqui, viu? Muito feliz, alegre, né? Uma alegria pro coração mesmo. Como eu te disse, é até um certo desafio para mim. Eu tenho quebrando essa barreira, sabe? Essa resistência para falar mesmo. Tenho feito mais lives e à medida que a gente vai fazendo e vai se comunicando, vai trabalhando esse laríngeo, né? Vai soltando e vai trazendo, conseguindo trazer, compartilhar as experiências, enfim. E, bom, falar do meu trabalho, né, hoje, com a alquimia do som, né, com essa linguagem da luz, essas frequências, é falar sobre a voz da alma, né? Tem uma trajetória por trás disso, da minha conexão com a arte, com as linguagens expressivas, desde a infância, buscando essa conexão. A gente sabe que a gente tem afinidade, né? Eu acredito muito que o espírito encarnado ele já traz essas afinidades, essas características de alma, e no decorrer vão se lapidando, né? Expandindo e encontrando outras coisas também que vão somando, né? Então, eu sempre tive essa conexão com a arte, mais especificamente com a música, né? O canto, a escrita e a dança. E aí, assim, posso te falar, trazer toda essa trajetória até chegar até aqui. Mas aí, te pergunto assim, onde é que você quer, qual o ponto que você gostaria que Ah, eu quero começasse? tudo, mulher. Pode me É muita contar. coisa. Então, vamos. Eu vou te fazer a pergunta inicial e depois qualquer coisa eu vou te perguntando em cima disso. Tá. Você tem isso desde a infância, uma afinidade, uma conexão espiritual, ou era artística e com o passar do tempo você foi afinando essa conexão para poder canalizar essas frequências em som, né, em dialeto? Explica para mim. Não, na verdade, eu vejo assim que eu era uma criança bastante criativa e isso era muito espontâneo, né? Eu vivia inventando coreografia, né? Fazendo apresentações. Eu me vi na adolescência compondo, as melodias chegavam para mim e eu compunha, né? Escrevia letra e melodia junto. Então, foi sempre tudo muito intuitivo e espontâneo, né? Apesar do que tive contato, fiz dança, fiz jazz quando era mais novinha, né? Sempre busquei fazer uma aula de dança e outra, dança contemporânea, dança cigana, dança de salão, tudo, de tudo um pouquinho, mas porque me alegrava, né, estar nesse ambiente assim e usando essas linguagens. E a música também. Cheguei a ter um contato com aula de canto, mas foi assim aos 13 anos de idade, dos 13 aos 15, dos 13 aos 14, e nunca mais fiz. E aí, mais velha, né, já pulando assim para a fase adulta, eu me formei em comunicação social, rádio e TV. Gostava muito das aulas de expressão corporal que tinha lá, né? E ao mesmo tempo eu fazia dança também, aulas de dança contemporânea, sempre buscando uma coisa assim mais livre, que não me ditasse muitos padrões, que não me ditasse muitas coisas, para eu não me sentir presa, né? Eu sempre gostei de me sentir mais liberta para poder criar. Então a minha busca foi dentro disso, sabe? Hoje eu vejo que toda a minha trajetória até aqui foi buscando
essa liberdade de expressão, buscando quebrar padrões, não me insiram, não queiram me moldar em nada, não queiram me inserir em nada assim, me deixar quadradinha, porque isso me deixava muito incomodada, né? E eu buscava na arte isso, essa forma de uma livre expressão da alma mesmo. Então, Você depois que eu me come... formei, Isso, pode ah, continuar. O que eu ia te perguntar agora é fazer o gancho de como é que a espiritualidade entrou nesse caminho. sim, bom, eu vinha já de família espírita, né? Eu nasci em família espírita, tive meus desafios com a minha mediunidade, uma mediunidade aflorada desde nova, né? É, mas, e talvez por isso também essa intuição, essa busca, às vezes até um vazio que eu sentia de encontrar, de resgatar algo em mim, né? E sempre trazendo, sou muito grata à doutrina espírita por me trazer essa questão da reencarnação, né? Da existência da alma, né? Da sobrevivência de planos superiores, planos diversos, enfim, que o espiritismo traz, né? Hoje não me considero espírita, não tenho religião assim. Sou grata à Umbanda também. Passei, né, na verdade, aí por tratamentos específicos, né? Pedi ajuda por momentos assim de uma desarmonia maior com a minha mediunidade. Mas mesmo com essa desarmonia, com essa busca, tudo isso me impulsionou a chegar nessa linguagem da alma, né? Foram desafios, uma montanha-russa gigantesca, até que eu me equilibrasse, me harmonizasse internamente, me aceitando e conseguindo um passinho de cada vez e chegar, né, nessa questão da alma. Depois da... Fala. Tô cheia de pergunta e curiosidade aqui pela sua história. E você consegue dar alguns exemplos para gente desses percalços, assim, até esse centramento da espiritualidade? Olha, tem muita coisa para falar, viu? Porque, na verdade, assim, eu posso começar lá da época da separação dos meus pais, né? Acho que aquilo mexeu bastante comigo. E depois uma mudança para um outro país, né? Meus pais se separaram, acho que um ano depois eu mudei de país e eu era uma criança que não gostava de coisas novas, no sentido de ser novata em alguma coisa. Eu vivia meio que numa bolha, assim, na minha escola, de sempre, amigos de sempre, tudo de sempre. Eu tinha uma dificuldade nesse sentido, sabe? E de repente os meus pais se separaram e aí eu me vi indo morar num outro país, sendo nova, novata numa escola, nunca tinha sido. Isso foi com 15 anos. Não era criança, já era uma adolescente, né? E aquilo tudo mexeu muito comigo e eu não soube lidar. Então, veio daí, né? Eu acho. Claro que a gente traz outras questões da alma mesmo, que a gente precisa curar e superar, não dessa encarnação, né? Mas falando dessa encarnação, acho que a minha história com esses desafios emocionais e tudo começaram daí. Então, toda a minha experiência de entender a separação dos meus pais, morar num outro país, depois tomar a decisão de voltar, minha mãe ficou e eu voltei, tudo isso foi movimentando, eu fui tendo muitos aprendizados, né? Do amor incondicional, de ter esse relacionamento à distância, primeiro com meu pai, depois com minha mãe, aceitar que as coisas mudam constantemente, porque para mim eu queria que tudo se mantivesse igual, né? Então foi uma barreira que eu quebrei assim dessa compreensão. Não foi de uma hora para outra, mas entender que tudo na vida muda, que tudo passa, que tudo se renova, foi uma grande lição, um grande aprendizado para mim, né, nesse contexto aí. E acho que
Me perdi no que eu ia falar, porque é tanta coisa. Então, ó, a gente seguiu essa linha de raciocínio, né, de que você sempre foi uma criança artística, sensível, conectada ali com a sua mediunidade, passou por alguns desafios na vida, né? Todo mundo tem os seus desafios de evolução e crescimento pessoal, até que hoje você se sentisse, há um tempo atrás, né, quando você canalizou a linguagem da luz, se sentisse mais fortalecida para fazer essa conexão. Então, você pode falar para a gente como é que foi realmente esse processo de começar a chegar para você, essa alquimia do som, para começar a explicar um pouquinho mais, com mais profundidade para o pessoal, o que que é isso? Tá, tá. Vamos lá então. Eu acabei de lembrar só de uma coisa muito importante que, inclusive, também é um desafio, um certo desafio trazer isso, expor isso. Eu já comecei a falar, né, em outros momentos, numa live, quando eu fui convidada, eu pedi para os mentores que me orientassem, né, da melhor maneira, como eu poderia começar a falar. E veio algo que eu não esperava e que é algo realmente que foi muito intenso para mim, em relação à minha mediunidade, né, como eu estava te dizendo, porque para chegar até aqui, né, nesse momento de maior harmonia, né, o até aqui que eu digo é isso, é chegar num estado de conexão maior, de uma leveza maior, de uma harmonia maior. Eu passei por processos obsessivos, mediúnicos, então isso, né, isso veio da questão dos meus pais, mas é claro que eu não vou culpar isso. Foi o meu desequilíbrio emocional com a minha mediunidade aflorada, que culminaram, né, nesses processos mediúnicos bem desafiadores, processos obsessivos, auto-obsessivos. Então, minha saga por alguns anos, eu passava mal na rua, na faculdade, saí de emprego porque comecei a passar mal no emprego, né, no trabalho, enfim. Tive esse momento escuro, né? E sempre buscando ajuda, buscando fazer minhas orações, mas foi um desafio que durou alguns anos para que eu conseguisse realmente me equilibrar, né? Quando, no momento que eu depositei toda a minha fé, né, e pedindo assim de joelhos mesmo, eu preciso de ajuda porque eu não estou mais sentindo aquela da infância. Eu tinha a sensação era como se eu tivesse me perdido de mim, né? Então eu realmente coloquei os joelhos em terra e pedi ajuda para os mentores, para os mestres, pedi ajuda. E aí sim, né, as coisas começaram a melhorar. Fiz a faculdade, encontrei a pós-graduação em arte terapia, e aí a gente começa a entrar nesse processo da linguagem, né, da alma. Porque quando eu encontrei a arte terapia, eu estava nessa busca dessa expressividade através das linguagens da arte, né? O meu intuito era trabalhar dessa forma, de maneira livre, terapêutica, através das linguagens artísticas. Veio a pandemia, formei em arte terapia, trabalhei, fiz pós-graduação em dança e consciência corporal também, sempre buscando esse olhar holístico, né, no meu trabalho. E aí chegou num ponto, logo um pouquinho antes da pandemia, que eu estava na dúvida, como se os ciclos estivessem se encerrando ali, né, e eu estava buscando algo a mais. E apareceu o curso de terapia bioenergética para mim. Veio a pandemia, resolvi retomar esse curso, fiz o curso pela metade, só voltando. E quando a pandemia veio, eu resolvi retomar o curso. Então, quando a pandemia veio, eu retomei o curso, concluí e comecei a acessar registros acásticos de maneira espontânea, 2020. Isso veio para mim, essa ferramenta. Então, foi daí que eu comecei a ter essas experiências com a multidimensionalidade, né, com os mentores, aos pouquinhos, né, através dos meus acessos, autoacessos, né, e também das pessoas que eu acessei, as leituras de registro.
E o meu caminho foi esse. Eu acho que quando eu comecei, eu posso dizer que 2020 foi esse marco, porque, bum, se abriu. Então, a mediunidade que estava antes em desarmonia, anos antes, já estava equilibrada. Eu comecei espontaneamente a acessar muitas coisas. Foram portais atrás de portais, assim. E aí, surgiu a materialização na minha vela, que eu chamo de rosas de luz. Isso foi em outubro de 2021, né? E aí, é, quando eu resolvi realmente perguntar para os mentores se existia, na verdade, quem é que estava por trás, que consciência, que energia, que eu podia dar um nome, né? Inclusive, eu pedi desculpas, assim. Falei, eu sei que para vocês nome pouco importa, né? Mas eu tenho sentido essa necessidade, esse anseio de repente entender o que está por trás dessa materialização nas velas, né? Que começou a acontecer frequente. E aí veio para mim Mãe Maria. E nisso eles começaram a me trazer, então, a minha missão através das frequências da Rosa, né? Mãe Maria, Juanim, e disseram que eu teria um trabalho via canalização e através da sabedoria da alma, né? Algo que eu iria acessar, meu mesmo, né? E, e que seria então um trabalho através do som. E aos poucos, cada momento em que eu ia me colocando à disposição, a serviço, eu passei assim de março a julho de 2000 do ano passado, acordando 5 horas da manhã e me colocando à disposição para canalizar. Isso que eu ia te perguntar, Keila, porque as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes podem ficar sem entender racionalmente, né, como seria isso. Então, você sentava em meditação para receber isso, você recebia em forma de imagem, de som, você anotava, como é que foi todo esse processo? Então, quando eu comecei a receber essas orientações, né, que foi em março, dia- foram 3 dias em março, 9, 11 e 28, eu acho. Eu tenho tudo anotado assim, porque, né, acho importante essa linha toda de acontecimentos, né? Então, nesse momento, em março, eles começaram a me trazer do trabalho que se abriria, né? Projeto Missão Rosas de Luz. E aí, então, sim, eu intuí, claro que por orientação, né, que eu iria estabelecer um horário, porque eu precisava de disciplina para abrir essa conexão, para ampliar essa conexão com os mentores, né, e receber. Então, acordei, comecei a acordar às 5 horas da manhã, fazia a minha oração, ouvia uma música, né, e me colocava a serviço, pedindo que viesse o que precisava, né, naquele momento. E aí eu fui. Só que, sim, eu tive essa disciplina, sim, eu fui intuída a fazer isso, mas preciso dizer que não era só nesses momentos aí de 5 horas da manhã que eu recebia, não. Às vezes eu estava na cozinha, fazendo almoço, por exemplo, e aí eu começava a falar na linguagem da luz, e eu falava, opa, preciso parar o que eu estou fazendo e ir lá para o meu quarto, porque eu vou canalizar, vou receber alguma coisa importante nesse processo. E aí acontecia, e eu vinha, canalizava, né, algum canto, né, uma frequência sonora, é, ou através da linguagem da luz, né, que é essa linguagem da alma, que ela é recebida e captada por frequências, né, energia, e escrevia ali quase que simultaneamente é, as informações, as orientações. Essa linguagem de luz é como se fosse uma linguagem universal que todos os seres em todos os lugares falam. É isso, na verdade é algo inerente à alma, né, ao ser. Então, é algo acessível a todos nós, realmente, em todo o globo, porque é uma coisa que vem daqui, né? Para acessar essa linguagem, a gente precisa abrir o nosso coração, né?
fazer esse trabalho de expansão da consciência, de autoconhecimento e confiar na espiritualidade, né? Trazer a essência, Laís. Eu acho que, porque como aconteceu muito espontâneo para mim, né? Eu não procurei, assim como nos registros acásticos, simplesmente aconteceu. Então, eu acho que à medida em que a gente vai avançando nesse mergulho interno, né? Abraçando e acolhendo quem nós somos em essência, procurando trazer realmente a nossa verdade, sem máscaras, né? Sem peso, as coisas vão acontecendo, para cada um de uma maneira diferente, claro. Para mim aconteceu esse acesso aos registros e veio a linguagem da luz para esse trabalho que eu comecei a desenvolver no ano passado. E aí, Keila, essa linguagem da luz chega para você, que é essa linguagem universal para todos os seres, né? Que é essa linguagem da alma, do coração, que é por meio de frequência. E qual que é a importância dela, de desenvolver ela, de disseminar essa informação, de ajudar as pessoas a acessarem essas frequências de luz? Explica para a gente, por favor. Sim, dentro do meu trabalho, né, que é o que eu posso dizer assim, mas acredito que isso seja dentro do trabalho de várias pessoas que acessam a linguagem da luz e que trazem, né? Mas assim, no meu trabalho específico, a importância, né, o propósito de trazer essas frequências que eu canalizo, esses cantos, né, é realmente atualizar a grade cristalina da Terra através dessas frequências de emanação, né, de amor, de cura. Eu recebi algumas frequências específicas e dentro dessa canalização, os mentores me trouxeram lugares específicos relacionados à frequência para que eu pudesse cantar, né, entoar em direção a esse lugar específico para liberações. Cada um veio com uma demanda, não, me fugiu a palavra agora. Uma orientação específica, né? Específica. Por exemplo, né, na África, eu recebi uma frequência para ser direcionada para Malawi. E aí depois eu fui fuçar no Google, porque eu acho que eu pulei a aula aí de geografia. E aí eu fui falar assim, gente, Malawi, vamos lá jogar no Google e ver, né? Porque eles me trouxeram que era um dos países mais pobres da África. E que essa frequência deveria ser emanada, entoada, para que a semente fosse lançada no solo árido, no charco, né, de dor, e que a gente pudesse fazer esse trabalho de uma limpeza, de semear, para que as futuras gerações encontrem um solo fértil ao invés de um solo árido, né? Encontrem um terreno mais amoroso ao invés de um local que guarda, que armazena ainda muita dor, muita revolta, escassez no campo acástico, né? Então, não só no campo acástico, mas também fisicamente, porque é um dos países mais pobres da África. Então, veio, né? E para as pessoas, né, a nível de ser humano, para nós, Indivíduo, né? o indivíduo, vem realmente também para essas liberações, para a ativação dos códigos de luz, dons e talentos da alma, cada um recebendo de uma forma. Dentro da mentoria, a gente tem essa proposta, né, de ativação dos códigos de luz, dons e talentos da alma, liberações, através dessas frequências sonoras. E essas frequências sonoras, elas podem ser faladas, cantadas, emanadas. Como é que é? Como é que você recebe também de que forma ela deve ser emanada, seja pela voz, né, pelo canto ou por algum instrumento específico? É, para mim é pela voz, pelo canto, né? Esse trabalho. Mas eu tenho recebido também esse empurrão assim para que eu fale, para que eu compartilhe a linguagem,
para que outras pessoas comecem a tomar consciência da existência desses seres. Então, o que eles me trouxeram é isso: nós precisamos que você traga a nossa linguagem, nós precisamos que você compartilhe para que outras pessoas saibam que nós estamos aqui, né? Então, eu tenho gravado vídeos canalizando essa linguagem, trazendo ali por escrito a essência da mensagem, daquilo que eu senti, né? E daquilo que eu recebi. Então, eu coloco, não significa que eu estou botando ao pé da letra aquilo que eu estou falando, mas é a essência da mensagem, sim. Então, eu estou trazendo a linguagem da luz falada, e dentro do meu trabalho são frequências sonoras através do canto intuitivo. E aí, pelos vídeos, né, que eu vejo você fazendo, na hora de falar a linguagem da luz, você faz uns gestos com as mãos também. Faz parte da linguagem da luz? Como é que isso funciona? Faz parte, faz parte sim. Interessante você trazer isso, porque como que eu descobri, né? Eu fiz uma iniciação alquimista da Rosa no ano passado, no início do ano passado. E aí eu fui perguntar para facilitadora, né, para nossa professora ali, sobre, acho que códigos de luz, alguma coisa nesse sentido. Eu tinha curiosidade de saber. E aí ela falou que eu canalizava a linguagem da luz pelas mãos, por movimento. Eu falei, mas como assim? E foi ali que eu fiquei sabendo sobre linguagem da luz, porque eu não sabia nada sobre linguagem da luz. Eu vi você fazendo, tipo, gravou a aula, né? Depois a vivência ali, e ela me viu também e reparou nesses movimentos. E aí eu fui procurar saber sobre essa questão da linguagem da luz. E sim, a linguagem da luz, na verdade, Laís, ela não acontece só pelo canto ou pela fala, né? Ela acontece através da arte, né? De códigos, através da escrita também, enfim, e pelo movimento, né? De várias maneiras. Então, cada um vai achar a sua própria linguagem, né? É realmente essa expressão genuína, ativando códigos, e trazendo, fazendo emergir muitas coisas, né? Que estão ali guardadinhas, esperando o momento de florescer, de E que são despontar, né? nossas verdadeiramente, né? Uma coisa que eu Exato. ia te perguntar, e eu acho que a resposta já foi dada, mas é que se a linguagem da luz, ela é tão quadradinha quanto o alfabeto, por exemplo. Esse símbolo é A, tipo, né? Não é sobre isso. Não, não. Inclusive, eu recebo, assim, algumas pessoas perguntando, que linguagem é essa, né? Que eu quero aprender. Ou então, sobre movimento, não existe isso. Não existe eu te dizer, eu vou te ensinar como fazer o movimento da linguagem da luz, porque isso realmente vem, né? Mas, como é que a pessoa pode identificar? Quando você está canalizando, você vai identificar através da frequência, da assinatura energética, algumas vezes. Tem pessoas que simplesmente deixam fluir, tá? Tem pessoas que simplesmente acontece e elas estão no momento assim de deixar fluir, mas não conseguem ainda, talvez, receber uma orientação ou ter uma intuição maior de com qual frequência ela está se conectando exatamente. São processos, né? Cada um no seu processo, mas esses movimentos são todos intuitivos. Tanto para as pessoas que canalizam códigos, vêm de maneira intuitiva, na fala, no canto, nos movimentos, e a gente consegue reconhecer e diferenciar com a assinatura energética. Por exemplo, quando eu comecei a receber, a canalizar, sim,
é por telepatia, né? Também, porque eu recebia as orientações, era como se alguém estivesse falando para mim, só que aqui eu falava na linguagem da luz, era muito doido. Vamos imaginar, gente. Vamos imaginar alguém soprando no seu ouvido. Então, o meu cérebro codificando ali, recebendo, entendendo, como se alguém estivesse falando mesmo. Mas eu falava ou cantava e trazendo assim a linguagem da luz pela frequência, muito rápido, e eu escrevia. E aí, ao longo do tempo, eu fui sabendo diferenciar pela linguagem, por algumas nuances assim, diferenciar os sirianos, né, dos pleiadianos. E aí, quanto mais a gente vai recebendo e falando, aí a gente consegue entender. Os arcturianos, como eu comentei contigo, né, totalmente diferente e vem também, claro, por essa conexão, intuição, mas a gente consegue perceber quem não tem, vamos dizer assim, mas eu não acesso, né? Não tenho essa intuição, não acesso. Mas se eu começar a falar, pode ser que de tanto me ouvir, você vai começar a diferenciar, falar, ela está canalizando aí os sirianos, uma frequência sonora de sírios, ou ela está canalizando Arcturus, os arcturianos, sabe? Dá para perceber por umas nuances, pela entonação ali, alguma coisa. Uma sutileza, né? Dá. Que incrível. E aí, todos esses seres, então, é como se fosse um sotaque diferente que existe, É, pode-se dizer. mais ou menos um sotaque. E aí, então, a pessoa, você que está canalizando, só você que entende, ou uma outra pessoa, uma terceira pessoa, ela vai conseguir entender também, ou isso não dá para saber? Não, porque como é uma coisa que vem do teu coração, dessa canalização e tudo mais, quem fala na linguagem da luz e me vê pode identificar a frequência que eu estou canalizando, sem eu falar nada, tipo, sem eu escrever, estou canalizando os pleiadianos, a frequência pleiadiana, né? Pode ser que quem já faz esse processo, né? Quem já está nesse processo aí de canalizar, vai saber identificar. Mas eu posso ficar falando aqui que ela não vai, de novo, ela vai entender por aqui. Ela vai sentir a vibração, a frequência, ela vai se emocionar ou não. Vai sentir, vai trazer recordação de alguma coisa, vai vir à mente Nossa, lembrança, Keila, tudo. sabe o que que veio para mim assim agora? De que, na verdade, a gente vai tentando racionalizar, mas é tudo sobre o sentir, né? É tudo É, sobre o é sentir. tudo sobre o coração e aquela frequência que faz sentido para você. Então, Perfeito. a gente, nós como humanos, eu acho que uma das nossas missões aqui é aprender, reaprender a sentir, a se conectar com a sua intuição, com o seu coração. Então, é claro que é mais justo que esteja assim, né? No sentir, né? Não nessa linguagem que a gente coloca muito cartesiana ou é assim e pronto. Não, é seu, é da sua alma, né? Uma linguagem sua. Perfeito. Perfeito, é tudo com base no sentir. Realmente não dá para racionalizar. Não dá, porque não é essa a via, né? Não é mesmo. Tentar entender a linguagem da luz, a linguagem da alma através do racional, da mente, é impossível, né? Não dá, não tem como. Tem como sentir, perceber e se abrir realmente para essas frequências. E cada um vai receber e sentir de uma maneira diferente, né? Eu tenho pessoas que vêm falar comigo no privado e compartilhando o que acessou no momento em que eu estava falando a linguagem da luz ou as frequências sonoras. Então é muito lindo,
porque vai chegar para cada um de uma maneira ali específica e vai atingir, vai acionar algo diferente. E o que eu sinto é que é algo que realmente a nossa alma já sabe, e quando a gente encontra com alguém emitindo essas frequências, igual quando você coloca lá, é muito familiar, né? Eu tenho essa sensação, que é muito familiar. Mesmo não entendendo racionalmente, parece que eu já tinha visto isso antes. Então, é como se a nossa alma lá dentro, de alguma forma, soubesse que isso é possível, é viável, tá aí disponível, só que a gente só se esqueceu mesmo disso. Exatamente. Perfeito. É isso. Tem muitas pessoas que comentam mesmo assim, nossa, parece que eu sei, que eu estou entendendo tudo que você está falando, né? Nossa, me identifiquei demais. Não sei como, né? Nem por que as pessoas falando, né? Mas me identifiquei muito com essa linguagem, com essa frequência. É isso aí que você falou. Muito incrível. Ô, Keila, e aí eu queria trazer um pouquinho também para a gente começar a trazer reflexão aqui sobre a importância, então, levando em consideração, né, essa alquimia do som, essas vozes, né, esse som da alma, a importância da autoexpressão, da gente colocar para fora quem nós somos, ativar, igual você disse, esse chakra laríngeo, botar a voz para fora, botar a nossa arte para fora, quem nós somos para o mundo. Queria que você me trouxesse um pouco da sua percepção sobre isso. É, como eu acho que no meu, assim, na verdade a voz é o canal de expressão de todos nós, né? De todos nós. De maneiras diferentes, mas é um grande canal, né, de expressão. E o que eu posso dizer, assim, né, pessoalmente, realmente, é que todo esse trabalho, essa busca em trazer a minha voz, ou seja, o que que é isso, né? Não é só a minha voz através do canto, é a minha voz trazendo a minha essência, a minha verdade, sem medo do julgamento, sem medos diversos, né? A arte é uma forma de proporcionar essa expressão. Às vezes, tem pessoas que têm maior dificuldade em trazer isso na fala, né? Mas conseguem se expressar e trazer a voz lindamente através de uma pintura, né? E de tantas outras ferramentas artísticas. Ela fala muita coisa ali. Ela se coloca ali de uma maneira linda só dela. Então, a gente achar a nossa voz para essa expressão através da arte que a gente está falando aqui, né? Ou seja, de que forma for, é importante porque é curativo, né? É uma questão da gente se curar internamente e da gente se aceitar. E quando a gente faz esse trabalho para curar, muitas vezes a nossa criança, né? No meu caso, foi essa questão da criança também bem forte. Acho que todo mundo traz um pouco dessa criança ferida, né? E curar isso, curar essas dores, se apaziguar, lançar primeiro esse olhar de auto-amor e auto-misericórdia consigo mesmo, e aí você vai se libertando e vai conseguindo trazer essa autoexpressão, essa cura, e aí você consegue ter ferramentas em mãos por afinidade, né? Cada um vai ter afinidade com algo, e você se sente eu ia trazer uma palavra, mas não era essa, empoderado, não. Mas é se apropriar mesmo de quem você é e trazer os seus dons e talentos da alma, sabe? É libertador. Ai, muito É, lindo. Eu acho que faz parte do nosso dever e do nosso direito. Eu acho que é o nosso direito mesmo expressar quem a gente é. E a gente veio para cá para isso, para expressar os nossos dons e talentos únicos, né? Essa alma única que está aqui encarnada nesse corpo. E você tocou na palavra julgamento, no medo,
e passa muito por esse lugar que a gente, da nossa criança ferida, que foi sendo abafada por sonhos do planeta, do que era certo, do que era errado, e foi formando cascas em cima de cascas, e a gente vai esquecendo de quem nós somos, quais são esses dons, esses talentos são atravessados por coisas que as pessoas dizem que nós temos que fazer, e aí chega num momento, igual você falou lá no início, eu também passei por isso, você se sente perdida, você fala, quem sou eu, o que eu estou fazendo da minha vida, porque você foi tão atravessada por outras informações do externo que você já não sabe mais quem é. E a sua autoexpressão nem é auto, é só uma expressão, às vezes, de um papagaio, né, que só repete aquilo que o externo está dizendo. Então, eu acredito muito que seja um autoconhecimento, uma cura muito forte essa de transbordar e colocar para fora novamente essa autoexpressão individual, única, singular mesmo, de todo mundo. E acredito que seja uma dessas tarefas que a gente veio fazer aqui, né? Realmente relembrar quem nós somos. E nós somos isso, né? Nós somos essa infinitude que tá doida para comunicar, seja de qualquer forma. Isso. Você estava falando e eu fui me lembrando assim de como a gente está falando de crenças, né? Acaba trazendo essa questão das crenças, padrões que ditam, né? E muitas vezes a gente vai se anulando ou se moldando. Mas fiquei lembrando do meu processo, né? Dessa questão da gente também se sentir ferido de alguma forma, frustrado e tudo mais pela expectativa que a gente lançou em algo ou alguém, né? Da não aceitação daquilo que a vida nos traz, né? No meu caso, por exemplo, era a não aceitação das mudanças. Então, hoje eu entendo perfeitamente que eu me revoltei, né? Eu me revoltei, eu não queria aceitar mudanças, eu não queria. Então, aquilo me gerou raiva, me gerou frustração, me gerou tristeza e uma série de coisas. Então, não se vitimizar também quando algo foge do seu controle e se abrir para isso, se abrir para o novo e não se fechar. Porque aí, quando a gente se fecha, né, a gente está deixando a nossa luz baixinha, pequenininha, mas não, quando a gente resolve aceitar, né? é, Aceitar, lançando esse olhar de alma para a vida, aceitar os desafios, as circunstâncias, não se vitimizar, seguir. Então, a gente consegue também trabalhar é, essa autoexpressão. Porque muitas vezes as questões emocionais elas vão fechando a nossa voz fica sufocada. Ou porque eu estou guardando demais, ou porque enfim, eu estou ruminando aquilo, aquela situação, aquela experiência. Preciso liberar, preciso soltar, né? Preciso Nossa, perfeito o compartilhar. que você disse. Dessa associação das emoções e dos sentimentos acumulados para essa não expressão. É isso mesmo. É. Causa, né? Porque a gente vai segurando, guardando e a gente vai murchando. A gente murcha. E eu vejo que eu fiquei nesse lugar, assim. Porque no meu caso, eu tive muito estímulo, inclusive dos meus pais, nessa questão da arte, por exemplo. Faça aquilo que você gosta, minha filha. Vai em frente, faz, né? Mas eu me fechei na minha dor e aí outras coisas foram se abrindo e acontecendo de uma forma mais densa e eu fui murchando. Então aquela saudade, né, de ser quem você é e que voltou com força, que veio e que já não estava mais aguentando, né? Estava sufocando aqui por tudo que eu guardei que eu precisava soltar, liberar, me apaziguar com os acontecimentos, né? E eu cheguei, Laís, há um tempo a ficar gaga. Eu tive,
Eu tive momentos de crise, assim, que eu, literalmente, eu gaguejava. E gaguejava e ficava, assim, uma coisa bem difícil mesmo, né? Nesses processos que eu passei, né, anos atrás, de ter esses momentos de ficar com gagueira e de não conseguir, uma pessoa que sempre cantou, né, embaixo do chuveiro, no karaokê, ou então em apresentação de recital, de escola de música, não consegui nem assoviar, né? Eu travei o meu laríngeo total, assim. E depois eu fiz o caminho de novo em direção à minha essência e tudo mais, e consegui desbloquear isso. Graças a Muito Deus e a especial. perseverança. Muito especial. São vários ensinamentos que você traz, né? De realmente perseverar nisso, nesse entendimento que é cura atrás de cura, né, Keila? Não tem jeito. São Não. processos e processos e processos. E uma coisa que a espiritualidade traz muito é a disciplina. Você falou, acordar às 5 horas da manhã e me dedicar a isso, me estar como um canal. É muito interessante refletir sobre isso, porque na grande massa do inconsciente coletivo, a disciplina é muito militarizada. Então, as pessoas acabam encarando a disciplina como algo ruim. Mas a própria espiritualidade, ela traz muitos ensinamentos sobre a disciplina. E a disciplina de um outro nível de consciência, que é essa consciência de que você precisa criar os seus relacionamentos e você precisa estipular o que que você vai fazer para receber, né? Você quer se colocar como canal, você quer se comunicar, você quer ter um relacionamento mais próximo com os seus mentores, seus guias, então é botar a bunda na cadeira, né? Se colocar ali com disciplina. E eu sinto muito isso também. Perfeito! Quando você começou a trazer, eu falei, ela vai falar da disciplina realmente como ela é, ai meu Deus, recebida, não. Ai, como é a palavra? Of- Vista pela sociedade, não, Isso. perdi a palavra. É um É, inconsciente coletivo. porque realmente quando a gente fala em disciplina, as pessoas já ficam até com um pouquinho Como se fosse algo de muito, uma restrição, ranço. ou militar, ou inflexível, uma coisa super. Isso, perfeito, exatamente isso, mas e não é, né? Quando a gente fala aqui em disciplina, é tudo isso que você falou. E é perfeito, porque, nossa, como eles martelaram em mim, ainda continuam martelando, né? Essa questão da disciplina, porque a gente precisa, a disciplina que traz o foco naquilo que você quer, se você quer estar a serviço, se você quer conquistar algo, então se coloque a serviço. Bote bunda na cadeira, como você falou, e vai escrever, minha filha. Porque como você espera, né, canalizar, registrar as informações, estabelecer esse vínculo, se você não se dispuser, né, a ter um tempo, sentar, colocar a bunda, escrever, é isso mesmo. Demanda, né, entrega da gente, uma entrega, uma dedicação. E o foco nisso, o foco naquilo que o coração, que a intuição estão pedindo, e tem que ter disciplina. Perfeito. Adorei. E isso tem tudo a ver com uma última pergunta que eu ia fazer para você, sobre as pessoas que estão assistindo a gente aqui. Provavelmente elas estão doidas querendo aprender ou saber um pouco mais. E eu acho que um dos caminhos é a disciplina, né? Se você quer se conectar com a espiritualidade, com esses sons, com tudo isso da alma, eu acho que é a disciplina de você criar uma rotina, um hábito, uma organização ali para estar a serviço, estar à disposição de estar na presença, com a sua energia, e depois vem o que tiver que vir, né? Eu acho que esse é um bom primeiro passo. Isso, um ótimo primeiro passo. É isso mesmo. E aí me lembro lá quando eu não meditava ainda e comecei, não, eu quero ter esse momento para mim, esse momento para eu meditar e tudo mais. Começa daí, né? Você se priorizar, ter essa disciplina se priorizando, né? Não, eu mereço, eu quero,
ter esse momento para mim, para o meu autoconhecimento, para minha conexão, enfim. Então, estabeleça, né? Estabelecer isso e colocar em prática. Foi assim, acho que deve ser assim com todo mundo que nunca meditou, por exemplo, e é difícil meditar. Começa de pouquinho, né? E uma hora você vai ver que você está tão envolvida ali, o negócio flui com tanta naturalidade que você não vai precisar mais contar 10 minutos no celular, né? Porque foi, assim. Então é isso mesmo. Tem que ter essa disciplina, esse foco e essa entrega. E esse auto, Maravilhoso. igual você falou, e esse auto amor, né? De ter esse tempo para você e de perceber que você é merecedora, sim, de ter esse. E é um autocuidado, não deixa de ser um autocuidado, né? Essa pausa para esse silêncio de uma mente que é tão atordoada por tantas coisas. E aí, se você está aqui nos assistindo e tem essa questão com a autoexpressão, não consegue se comunicar ou se expressar com tanta facilidade, é o caminho, igual eu e a Kelly estamos falando. Senta a bunda na cadeira, coloca lá o seu foco e sua disciplina nesse momento de autocuidado, para que as curas comecem a acontecer, para que você comece a entender mais as suas emoções, aquilo que está travando aqui, né, no laríngeo, para depois você se expressar da forma que for, seja pelo canto, seja pela dança, seja pela pintura. Então é sempre um processo, é sempre bom lembrar disso também, né, Keila? Sim, exatamente, processos. Não dá também para pular e querer resolver tudo de uma só vez, né? Mas de pouquinho em pouquinho, né? A gente se colocando nesse lugar de merecimento, de também de pedir ajuda para os mentores, para que nos auxiliem dentro daquilo que a gente pode receber no momento, através da intuição, né, de sinais que estão aí o tempo inteiro no universo, no nosso dia a dia, e que às vezes passam batidos, às vezes tem uma resposta que está na tua cara. Você está procurando por algo complexo, uma resposta, né? Nossa, uou, mas ela está simples, Mirabolante. mirabolante. Mas não, tá bem na sua cara, simplesinha. Mas é preciso ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. E é preciso ter esse momento, então, de silenciar, de se conectar, de se acolher, para que então você consiga receber, né, essa ajuda toda no seu processo. Ai, que lindo esse bate-papo, não foi maravilhoso? Quero muito agradecer sua presença, de verdade, amada. Foi lindo, foi rico, expandiu demais a consciência. Tenho certeza que as pessoas que nos assistiram até agora estão saindo daqui transformadas e curiosas pelo seu trabalho. Então, eu vou deixar aqui na descrição, desse vídeo, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, o seu contato, o seu Instagram para o pessoal te procurar e trocar mais ideia, tá? Então, quero muito te agradecer, muito obrigada pela sua energia. Ah, Laís, eu que te agradeço 1000 vezes. Nossa, te agradeço muito mesmo essa oportunidade da gente bater esse papo, né? De você ter vindo, ter chegado até mim de uma forma tão carinhosa, tão leve, né? E me fez sentir à vontade para poder ter essa conversa com você, poder exercitar o laríngeo, né? E foi muito bom. Muito obrigada. Desejo assim que esse teu trabalho ele se expanda e chegue a muitos corações que precisam, né, precisam receber esse conteúdo, essas orientações, essa partilha, os corações que cheguem até você, que eles recebam essa sementinha que você está plantando e que isso transforme realmente as vidas, né, de cada um. Eu tenho certeza que sim, que as pessoas que vão chegar até você, elas já vão estar recebendo muito Ai, desse teu assim serviço. seja, assim Gratidão. é. Gratidão, gratidão. Um beijo e até a próxima.